Capítulo 59. Habilidade de batalha da classe Terra. Em sua mão havia um livro fino. Quando apareceu, toda a multidão ficou em silêncio por um momento antes de explodir em gritos assustados. A maioria das pessoas presentes sabia que a cada 3 anos, o pavilhão Anyun sempre teria uma habilidade de batalha como item final do leilão. Contando o tempo, este foi precisamente o 3º ano. Se fosse apenas uma habilidade de batalha comum, não teria atraído tantos gritos assustados. No entanto, não era uma habilidade de batalha comum. Era uma habilidade de batalha da classe Terra. Habilidades de batalha da classe Terra só existiam em lendas. Eles só podiam ser encontrados nas mãos de seitas que estavam isoladas do mundo secular. 1. Corria o boato de que o tesouro mais precioso do Império do Grito da Fênix era apenas uma parte de uma habilidade de batalha da classe Terra. E somente os discípulos imperiais poderiam aprendê-la. Assim, para a maioria das pessoas, as habilidades de batalha da classe Terra eram coisas das quais só tinham ouvido falar nas lendas. Agora que eles podiam ver pessoalmente, embora soubessem que tal coisa não seria obtida por eles, ainda era algo que fazia seus corações pularem descontroladamente. Habilidade de batalha da classe Terra. Vento de partida em 3 estilos. Lance inicial de 20 milhões. Uma habilidade de batalha da classe Terra não exigia muita introdução. Apenas a introdução da classe da Terra foi o suficiente. 30 milhões. A oferta de Xia Changfeng veio de seu quarto privado. Essa foi a primeira vez que Xia Changfeng participou da competição desde a armadura dourada. Além disso, ele imediatamente aumentou o preço em 10 milhões. Esse tipo de estilo de gastar dinheiro era bastante chocante. Embora Long Shen tenha se sentido atraído por essa habilidade de batalha, ele sabia que era impossível para ele obtê-la. A oferta de 30 milhões de Xia Changfeng não foi nada. Foi apenas o começo. 50 milhões. Uma voz envelhecida veio de dentro de outra sala privada. O convidado naquela sala nunca havia se revelado para a multidão, então ninguém sabia quem estava lá dentro. Long Shen percebeu que o velho provavelmente veio aqui expressamente para aquela habilidade de batalha. Talvez agora fosse a hora de todos os tigres ou cartos participantes do leilão se revelarem e competirem. 60 milhões. Desta vez, a voz era extremamente aguda e desconfortável de ouvir, como o som de metal raspando contra metal. Veio de um homem barbudo de meia idade no canto da multidão. 80 milhões. Desta vez, foi a voz feminina suave do Marquês Yi. Agora a multidão estava extremamente quieta. Além de Xia Changfeng, o misterioso ancião, o homem barbudo e o Marquês Yi, ninguém mais tinha dinheiro suficiente para competir com um preço tão alto. 100 milhões. Xia Changfeng respirou fundo e gritou esse preço. Long Shen suspirou de admiração. O pavilhão Anyun realmente tinha uma quantidade chocante de riqueza. Apenas uma habilidade de batalha de classe terrestre copiada e manuscrita poderia ser vendida por mais de 100 milhões. O que era ainda mais chocante de se pensar era que eles poderiam copiá-lo inúmeras vezes e leiloá-lo repetidamente em lugares diferentes. Quanto às pessoas que conseguiram obtê-lo no final, todos o esconderam profundamente para que ninguém mais pudesse tirá-lo deles. Talvez eles até matassem qualquer um que soubesse disso.
Isso fez com que Long Shen ficasse cada vez mais interessado na identidade do suporte secreto do pavilhão Anyun. Qualquer que fosse a origem desse apoio, ele até permitia que eles tirassem um item tão precioso sem temer que outros atacassem por ganância. A oferta de 100 milhões de Xia Changfeng pode ser chocante, mas foi imediatamente seguida. 110.000.000. Desta vez, era o ancião misterioso na sala privada. Considerando que ele havia se recusado a se mostrar até este ponto, parecia que ele não desistiria facilmente de obter essa habilidade de batalha. 130.000.000. Aquele homem barbudo também não queria parecer fraco. Considerando o ponto atual do leilão, apenas os lances em incrementos de 10 milhões valiam alguma coisa. O resto da multidão estava completamente em silêncio. Apenas os lances astronômicos continuaram a soar por toda a sala. 150.000.000. 160.000.000. 180.000.000. Números tão altos realmente testaram a fortaleza mental de uma pessoa. Embora não fosse o dinheiro deles, quando o gordo e os outros os ouviram, ficou difícil para eles respirar. O suor escorria da testa de Xia Changfeng. Ele conseguiu aprender por um backchannel secreto que o leilão desta vez teria uma habilidade de batalha da classe Terra. Assim, ele havia trazido todo o dinheiro que tinha para aumentar seu limite de crédito. Mas no total, ele tinha apenas 200 milhões. Como o preço já estava em 180 milhões, parecia que seus 200 milhões não seriam suficientes. Baixe, quanto mais crédito você tem? Ele perguntou a Xia Baixe. Olhando para seu cartão de cristal, ela respondeu, ainda tenho 360 milhões. Xia Changfeng ficou muito feliz. Boa irmã, o dinheiro do seu irmão não será suficiente em breve. Empreste-me algum dinheiro e eu o devolverei quando voltarmos ao Gran Xia. Xia Baixe hesitou por um momento antes de dizer, posso emprestar para você, mas você deve entregar a cabeça de Long Shen para mim em pouco tempo. Xia Changfeng imediatamente se sentiu estranho. Shuyang estava bem ali. Falar sobre assassinato na frente do príncipe herdeiro era definitivamente excessivo. Baixe, falaremos sobre isso quando voltarmos. Não, se você não me prometer, não lhe empresto dinheiro. Xia Baixe bufou friamente. Ela não deu nenhuma cara ao irmão mais velho. Shuyang sorriu levemente. Este Long Shen é desagradável e, neste caso, você será o marido da minha irmã mais nova em breve, então não vou ouvir nada do que você está dizendo agora. Ao ouvir Shuyang dizer tal coisa, Xia Changfeng ficou muito mais à vontade e cerrou os punhos em Shuyang. Muito obrigado, futuro cunhado. Ok, Baixe, eu prometo a você. Dê-me seu cartão de cristal. Só então ela entregou a ele seu cartão de cristal. Desenhando uma linha sobre seu cartão de cristal, o limite de crédito de Xia Baixe foi transferido para seu cartão. Agora ele tinha um crédito de mais de 500 milhões. 300.000.000. Vendo que o preço continuava subindo, Xia Changfeng aumentou muito o preço diretamente para mostrar que era um item obrigatório para ele e, esperançosamente, intimidar seus concorrentes.
Os outros ficaram um tanto taciturnos depois daquele preço alto. Embora uma habilidade de batalha da classe Terra fosse extremamente rara, ainda era algo comprável com dinheiro. Além disso, o preço de um era muito inferior a 300 milhões. Afinal, a maioria das habilidades de batalha da classe Terra que foram vendidas eram todas cópias de segunda mão. Esta habilidade de batalha de classe terrestre leiloada pelo pavilhão Anyun era uma que não existia nesta região. Por isso seu preço era tão alto. Mas o preço de 300 milhões era realmente intimidador. Afinal, se você tivesse ouro suficiente, poderia viajar para algum lugar distante e, então, poderia comprar habilidades de batalha da classe Terra por um preço muito mais baixo. Agora, o misterioso ancião, o homem barbudo e o Marquês Yi estavam todos hesitantes. O príncipe Xia Changfeng oferece 300 milhões. Existem lances mais altos. 300 milhões indo uma vez, 300 milhões indo duas vezes. A voz de Yao Niqian estava um pouco animada quando ela começou a contar o tempo. O lucro desse leilão já havia superado suas expectativas. Esse foi especialmente o caso desta habilidade de batalha da classe Terra. O lance de 300 milhões foi extremamente emocionante para ela. 300 milhões deve ser o preço máximo para esta habilidade de batalha, assim, ela decidiu começar a contagem regressiva. 400.000.000. O que ninguém esperava era que uma voz preguiçosa soasse de repente. Essa voz era extremamente jovem. Era a voz de Long Shen. A multidão inteira ficou estupefata e até mesmo Yao Niqian ficou chocado. Ela ainda não havia reagido quando um pequeno brinco em sua orelha balançou levemente. Ela imediatamente se recuperou e sorriu. Aquele bastardo! Xia Changfeng ficou furioso. Assim como ele estava prestes a obter a habilidade de batalha da classe Terra, Long Shen de repente interferiu. Long Shen, não acredito que um bastardo como você tenha tanto dinheiro. Você só está procurando encrenca. Gritou Xia Changfeng com raiva. Idiota, se eu não tivesse dinheiro suficiente, eu licitaria. Não se esqueça, este mestre é um aprendiz de pílula, respondeu Long Shen. Na realidade, Long Shen estava constantemente usando seu sentido divino para acompanhar seus arredores. Seus 2 quartos privados ficavam a apenas algumas dezenas de metros um do outro. Embora não houvesse como ouvir o que eles estavam dizendo, examinando seus lábios, ele conseguiu descobrir os detalhes aproximados do que eles estavam discutindo. Vendo Xia Changfeng tratar esta habilidade de batalha da classe terrestre como um item obrigatório, ele decidiu gritar um lance mais alto. Embora parecesse à vontade por fora, por dentro, ainda estava extremamente nervoso. Se ele assustasse Xia Changfeng, seria ele quem teria que pagar a conta final. 400 milhões era algo que um aprendiz de pílula comum não seria capaz de pagar, mesmo que passasse a vida inteira refinando. Mas, lembrando-se de como Xia Baixe havia interferido com ele e o fez pagar 20 milhões para obter a grama estelar, seria deprimente para ele deixar isso passar sem vingança. 500 milhões. Se você tiver coragem, tente licitar novamente, rugiu Xia Changfeng com raiva. Ele estava prestes a enlouquecer de raiva, ele não tinha ideia de como Long Shen havia obtido tanto dinheiro.
Mas de acordo com as regras do pavilhão Anyun, se alguém gritasse um lance maior do que o limite de seu cartão de cristal, seria visto como um encrenqueiro e seria expulso do leilão. Vendo que nada aconteceu depois que Long Shen fez sua oferta, sua única conclusão foi que Long Shen realmente tinha tanto dinheiro. O rugido raivoso de Xia Changfeng ecoou por toda a sala como o uivo de uma fera, sacudindo os tímpanos das pessoas. Não fique tão animado. Eu só tinha um pouco sobrando no meu cartão. Se você tivesse acabado de adicionar 10.000, teria vencido. Eu raramente admiro alguém, mas definitivamente admiro o príncipe Xia Changfeng. Usar 100 milhões como apenas 10.000, você é realmente incrível. A voz de Long Shen estava cheia de admiração. Mas aos ouvidos de Xia Changfeng, isso se transformou na provocação mais maliciosa. Você? Xia Changfeng de repente tossiu com a boca cheia de sangue devido a essa raiva intensa. Gritos assustados vieram de seu quarto privado. As expressões da multidão estavam um tanto estranhas agora. Por um momento, ninguém sabia se Long Shen estava falando a verdade ou se estava provocando Xia Changfeng deliberadamente. Já que ninguém mais está apostando, parabéns príncipe Xia Changfeng, a habilidade de batalha da classe Terra é sua. Yao Niqian pulou a contagem regressiva porque tinha certeza de que ninguém seria tão tolo quanto Xia Changfeng. Vendo que a habilidade de batalha da classe Terra já havia sido leiloada, todos começaram a se levantar e se preparar para sair. Mas apenas neste momento, a risada encantadora de Yao Niqian soou. No passado, o leilão terminaria com a habilidade de batalha da classe Terra, mas este ano temos um item ainda mais incomum para o final. Todos ficaram chocados. O que poderia ser mais precioso do que uma habilidade de batalha da classe Terra? Todos eles rapidamente se sentaram e olharam atentamente para o palco. Long Shen sorriu. Um bom show estava prestes a começar. Como afirmado anteriormente, as habilidades de batalha são divididas entre mortal, terra e céu. E os leitores devem considerar o mundo secular como o oposto do mundo do cultivo. Tecnicamente, este lugar é o mundo secular já que não há seitas de cultivo. Capítulo 60. Métodos de choque. Yao Niqian bateu seu martelo. A cortina vermelha atrás dela se abriu lentamente, revelando uma plataforma de jade. Aquela plataforma de jade brilhava intensamente, na verdade, foi inteiramente feito do extremamente raro jade Lantian. O jade Lantian era excepcionalmente raro no Império do Grito da Fênix. Apenas pessoas com status extremamente elevado poderiam usar jade Lantian como acessórios para mostrar sua grandeza. Mas agora eles viram uma plataforma inteira feita disso. Apenas aquela plataforma sozinha tinha que valer milhões. Em cima daquela mesa de jade branca perfeita havia uma caixa bordada em ouro que imediatamente chamou a atenção de todos. Long Shen não pôde deixar de sentir admiração por quão grandiosos eram seus métodos. O pavilhão Anyun realmente usou uma mesa no valor de milhões para exibir um único item. Se ele não soubesse disso antes, ele também ficaria extremamente curioso. Não é de admirar que Fugi estivesse tão confiante naquela época quando disse a Long Shen que o pavilhão receberia uma comissão de 50% do preço final. Parecia que eles realmente tinham confiança para exigir tal quantia. Eles imediatamente chamaram a atenção de todos.
Todos estavam completamente focados naquele caso dourado. Eaunikian sorriu e lentamente abriu a caixa diante de seus olhos, tirando algo pequeno de dentro. Mas as pessoas quase tossiram sangue quando viram que era apenas mais uma pequena caixa dentro da primeira caixa. Havia um ponto para essa antecipação. Ela cuidadosamente pegou aquele pequeno estojo. Uma empregada apressadamente se adiantou e deu a ela uma luva branca como a neve. Colocando a luva, Eaunikian abriu cuidadosamente a caixa menor. Sua cautela fez com que todos prendessem a respiração, e estava tão quieto que até a queda de uma agulha podia ser ouvida. Um leve suspiro de ar escapou da pequena caixa quando foi aberta. Após a abertura do gabinete, projeções apareceram nas paredes de todo o salão. Todas as paredes se tornaram projeções em tempo real da mão de Eaunikian. Através dessas projeções, as pessoas podiam ver claramente que o que havia dentro daquele pequeno estojo era uma pílula medicinal redonda. Uma aura fraca e antiga circulou em torno dessa pílula. Quando Long Shen viu isso pela primeira vez, ele realmente pensou que era um erro. Mas varrendo com seu senso divino, ele imediatamente entendeu o que estava acontecendo e praticamente se prostrou ao pavilhão Anyun em admiração. Esta pílula medicinal é algo que um pequeno grupo de aventureiros encontrou dentro de uma caverna antiga depois de se defender de um grande perigo. Mas aquela caverna tinha muitas armadilhas, e apenas por esta pílula medicinal, seu grupo de 10 homens foi quase exterminado. Apenas 2 deles conseguiram sobreviver. Quanto aos 2 sobreviventes, um deles morreu pouco depois. Uma história tão trágica é verdadeiramente triste e todo aventureiro é digno de respeito. Eles arriscaram suas próprias vidas para explorar aquela área extremamente desconhecida. Eles são verdadeiros guerreiros. A voz de Eaunikian foi um tanto moderada. Seus olhos estavam vermelhos com lágrimas borbulhando. Long Shen estava bebendo chá quando viu isso. Ele quase cuspiu o chá em estado de choque. Esse ato dela não foi um pouco demais. Essa era a pílula medicinal que ele havia dado a eles. É claro que Long Shen os advertiu repetidamente de que não deveriam vazar a verdadeira origem dessa pílula. Se o fizessem, ele não o venderia. E agora parecia que o pavilhão Anyun realmente manteve sua palavra. Eles realmente inventaram essa história e fizeram algo com a camada externa da pílula medicinal. Agora, a pílula medicinal parecia extremamente antiga e sua técnica era tão perfeita que nem mesmo Long Shen conseguiu dizer que era falsa. O pavilhão Anyun realmente tinha muitos especialistas. O que é essa pílula medicinal? As pessoas presentes eram todas figuras poderosas em seus próprios direitos. Eles naturalmente não se importariam com a morte de alguns aventureiros. O que eles queriam saber era o preço e o efeito dessa coisa. Eaunikian enxugou os olhos. Quem sabia se ela estava realmente chorando ou não, mas ela rapidamente voltou ao normal e disse: esta pílula medicinal é uma pílula dos tempos antigos. Uma pílula antiga. Todos os presentes ficaram extremamente assustados. Essas pílulas antigas não eram necessariamente pílulas medicinais refinadas na era antiga, mas, mais precisamente, eram fórmulas de pílulas que eram transmitidas desde os tempos antigos. A maioria dessas pílulas antigas já havia desaparecido. No entanto, eles eram extremamente atraentes para os alquimistas.
Se um alquimista pudesse usar a pílula medicinal para extrapolar a fórmula da pílula, isso seria equivalente a um novo começo para uma herança perdida, e o nome desse alquimista ecoaria por toda a Terra. Embora esta seja uma pílula antiga, sua idade definitivamente não ultrapassa 100 anos. Todos devem estar cientes de que o efeito e a força de uma pílula medicinal não desaparecerão enquanto ela tiver menos de 200 anos. Portanto, esta pílula medicinal ainda terá 100% de seu efeito, continuou Yao Nikian. Senhorita Yao, não nos deixe em suspense. Diga-nos o nome da pílula medicinal. E conte-nos o efeito também. Vendo que Yao Nikian ainda se recusava a contar a eles a parte importante, alguém finalmente ficou sem paciência. Vendo que todos estavam suficientemente seduzidos, Yao Nikian sorriu e disse: esta pílula medicinal passou por nosso mestre avaliador. Seu nome é Pílula de Restauração de Ossos de Carne. Agora que você ouviu seu nome, tenho certeza de que todos devem saber qual é o seu efeito. Suspiros de desagrado se seguiram imediatamente. O que? Apenas esse pequeno efeito. Uma pílula de cura. Isso não é muito comum. Yao Nikian pareceu não notar a confusão deles, continuando: tenho certeza que todos conhecem a reputação do meu pavilhão Anyun. Nós naturalmente não faríamos piada de nós mesmos. Se esta pílula de restauração de ossos de carne realmente não fosse valiosa, então não a teríamos lançado como o item final e mais precioso. Ao ouvir isso, a multidão se aquietou. Ela não estava errada, o pavilhão Anyun definitivamente não desrespeitaria sua própria marca. Então, isso significava que a pílula medicinal tinha algum tipo de uso especial. Se eu pudesse ser tão ousado, gostaria de convidar um especialista em condensação de sangue ao palco para testemunhar o efeito da pílula medicinal. Yao Nikian sorriu para a multidão. Eu irei. O charme de Yao Nikian era óbvio. Um homem na casa dos 30 se ofereceu imediatamente. Todos sentiram que isso era bastante estranho. Em todos os leilões anteriores do pavilhão Anyun, parecia que esta era a primeira vez que alguém era convidado para o leilão. Aquele homem subiu ao palco. Devido à proximidade com Yao Nikian e como seu peito era revelador, ele não pôde deixar de olhar fixamente. Yao Nikian sorriu levemente e não se incomodou com isso. Ela perguntou brincando: o mestre tem medo da dor? Ei, não brinque. Eu, Zhao Liang, vago pelas terras há tantos anos. É ofensivo me perguntar isso? Aquele homem estava um pouco deprimido agora. Long Shen, em seu quarto privado, riu disso. Zhao Liang. Zhao Liang. Seu nome era realmente apropriado, pois uma tragédia estava prestes a acontecer. Nesse caso, Nikian se desculpará com antecedência. De repente, uma luz fria brilhou. Uma espada apareceu na mão de Yao Nikian e ela a cortou rápido demais para reagir. O sangue espirrou na frente dos olhos chocados de todos. O braço de Zhao Liang foi cortado no cotovelo por Yao Nikian. Você? Aquele homem nem teve tempo de se defender. Com um de seus braços cortados, ele estava prestes a dizer algo com raiva quando uma espada foi pressionada contra sua garganta, cortando-o. Todos ficaram completamente chocados. Yao Nikian sempre agiu de forma fraca e delicada, e ainda assim seu ataque agora foi excepcionalmente suave.
Ela era definitivamente uma especialista. O senhor já disse que não tem medo da dor. Aqui, pegue isso. Yao Niqian entregou a ele a pílula de restauração de ossos de carne. Zhao Yang estava morrendo de medo. Ele engoliu a pílula sem nem pensar nisso. O que? Gritos assustados soaram assim que ele engoliu. Quase todos se levantaram para ver melhor. Só então Zhao Yang percebeu que algo estava acontecendo. Olhando para seu braço, ele ficou chocado ao vê-lo crescer milagrosamente. No tempo que levou para um bastão de incenso queimar, seu braço cresceu completamente. Flexionando os dedos, ele ficou chocado ao descobrir que estava completamente bem sem a menor sensação de estranheza. Ele estava absolutamente chocado. Se não fosse pelo palco manchado de sangue e seu braço decepado no chão, ele teria pensado que estava tendo alucinações. Droga, como você pode desperdiçar uma pílula medicinal tão preciosa assim? Um velho se levantou, ofegante de raiva. Seus olhos estavam praticamente cuspindo chamas enquanto ele amaldiçoava Yao Niqian. Outras pessoas também concordaram com ele. Aquela pílula medicinal era praticamente uma pílula divina. Simplesmente desaparecer assim enfureceu a todos. Senhorita Yao, você está tentando jogar conosco. Dê-nos uma explicação clara. Algumas pessoas foram incapazes de conter sua raiva. Quanto a Zhao Yang, ele voltou apático para seu próprio assento. Mesmo agora ele não conseguia acreditar no que acabara de acontecer. Ocasionalmente, ele esfregava a mão repetidamente. Yao Niqian olhou para a multidão enfurecida e sorriu. Este resultado foi ainda melhor do que ela esperava. Todos, por favor, acalmem-se. Deixe-me dizer novamente, meu pavilhão Anyun não fará piadas com nossa reputação. Batendo o martelo, ela fez com que todos na multidão se acalmassem rapidamente. Na verdade, não foi por ela ter batido o martelo, mas porque uma empregada apareceu atrás de Yao Niqian com uma caixa bordada. Pessoal, ao todo, tínhamos 2 pílulas de restauração de osso de carne. Mas todos devem saber que um efeito tão chocante é algo em que ninguém acreditaria, mesmo que eu contasse. Então eu só poderia mostrar a você. Por favor, me perdoe. A multidão se acalmou um pouco depois de ouvir essa explicação. Era verdade, se eles não tivessem testemunhado pessoalmente, ninguém acreditaria que este mundo tivesse uma pílula medicinal milagrosa como aquela. Mesmo tendo testemunhado pessoalmente seu efeito, ainda havia muitos que não ousavam acreditar em seus próprios olhos. Várias pessoas foram até Zhao Yang para examinar seu braço. Mas aquele braço era claramente um novo braço que havia se regenerado. Não tinha como ser falso. Além disso, com a reputação do pavilhão Anyun, não havia como eles fazerem algo como vender falsificações. Mas aquela pílula era chocante demais. As pessoas tinham que ser cautelosas sobre isso. Long Shen assentiu. Esses negociantes astutos e sem escrúpulos haviam realmente aperfeiçoado sua arte. Yao Niqian abriu a caixa, revelando uma pílula de restauração de ossos de carne exatamente igual à anterior. Pílula de restauração de osso de carne, uma pílula medicinal de 2º nível. Não direi mais nada sobre seu efeito, mas quero lembrar a todos que esta pílula medicinal só é eficaz no reino da condensação de sangue e abaixo. Originalmente tínhamos 2 pílulas,
mas agora, depois de mostrar seu efeito a todos, esta última é completamente única. Oferta inicial, 100 milhões. Assim que ela terminou de falar, um grande alvoroço explodiu. Em chinês, a coisa de que ele ri é Zhaoliang, soa como Zhaoliang, que significa sofrer uma calamidade.